capítulo 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. No ano em que morreu o rei Uzias. Quem era o rei Uzias? Voltando ao livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 26, nós temos uma narrativa de quem era esse rei Uzias, para que pudéssemos aqui no capítulo 6 ter esse enfoque todo especial falando sobre o ano em que morreu o rei Uzias. Naquela época não existia a datação como existe hoje no nosso calendário gregoriano, e as datas elas eram baseadas de acordo com algum evento, de acordo com algum reinado. E no capítulo 6 está falando para que pudesse ter esse conhecimento, para que pudesse ter referência do ano em que morreu o rei Uzias. Quando nós estudamos ali o capítulo 1, falando sobre Isaías, falando sobre Judá, falando sobre Israel, falando sobre a visão que Isaías teve, Isaías estava vendo duas nações que prosperaram grandemente, cresceram abundantemente, os reinados de Uzias e no reinado do rei Jeroboão. E aqui no capítulo 26, segundo Crônicas, está dizendo que Uzias ele reinou, ele prosperou, mas aqui tem alguns fatos que diz por que ele prosperou. Versículo 5 diz: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus os fez prosperar. Versículo 7: e Deus os ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Baal e contra os meunitas. Deus ajudou, por isso o rei Uzias prosperou em todo sentido. Ele venceu várias batalhas, ele cresceu. O texto vai dizer, os irmãos leiam depois, que o nome dele cresceu até chegar no Egito. O texto continua dizendo no versículo 15: também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Então tudo que aconteceu na vida do rei Uzias aconteceu porque Deus o fortificou, porque Deus o ajudou, porque Deus o ajudou maravilhosamente, porque Deus estava com ele. Não foi por causa dele, não foi por causa das suas forças, mas a palavra de Deus foi porque diz que porque ele buscou o Senhor. Versículo 5: porque Deus se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. E quando nós buscamos ao Senhor, Ele ouve as nossas orações, Ele atende às nossas orações, Ele está conosco. E assim Deus ajudou grandemente. Aquele rei, ele prosperou, ele chegou a ter um exército de mais de 300 mil soldados. Um exército que dava toda a garantia para a nação de Judá. Mas, lá no versículo 16, diz: mas havendo ele já se fortificado, exaltou o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Depois que ele fortificou, a Bíblia diz que ele governou, ele reinou por cerca de 52 anos. Nós aprendemos aqui com o rei Uzias que o mais importante nem sempre é como a gente começa, mas é como a gente termina. Porque durante 49 anos ele prosperou em todos os sentidos, ele reinou poderosamente. Ele foi um rei que foi notável no mundo inteiro, e ele era obediente ao Senhor. Mas no 49º ano do seu reinado, depois que ele se fortificou, ele exaltou o seu coração. Ele achou que ele era o tal, que ele podia todas as coisas, e aí ele usurpa aquilo que ele não podia fazer, ele usurpa o sacerdócio, e ele entra no templo do Senhor, e ele se faz sumo sacerdote, ele vai e ele queima incenso no altar do Senhor.
e ele despreza o sacerdócio do Senhor. E aqui a palavra do Senhor diz, no versículo 17: porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com ele 80 sacerdotes, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias. Ele disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Quando ele foi chamado a atenção, quando ele foi resistido pelos sacerdotes do Senhor, então ele se irou profundamente. E não fez igual Davi fez quando Natã o repreendeu. Ele disse: pequei contra o Senhor. Mas ele resistiu duramente. E quando ele se indignou, a palavra do Senhor está dizendo que a lepra saiu na sua testa. A lepra é um símbolo do pecado. E naquele instante, momentaneamente, aquele homem foi tomado por aquela lepra. E ele ficou leproso. E aqui nós estamos vendo uma tragédia na vida do homem quando ele se rebela contra Deus, quando ele acha que pode todas as coisas, quando ele acha que ele é autossuficiente, que ele pode fazer qualquer coisa na casa de Deus. Mas ele não pode, ele era um rei poderoso. E ele achou que pelo fato de ele ser naquele momento o rei mais poderoso de toda aquela região, ele podia fazer o que ele bem quisesse, inclusive usurpar aquele sacerdócio. Mas ele foi ferido mortalmente ali, naquele momento. O que o rei Uzias perdeu? Ele perdeu o trono, porque a partir daquele momento ele teve que sair, o leproso não podia mais morar no meio das pessoas, ele teve que sair do seu palácio, perdeu o trono. O seu filho Jotão passou a reinar no seu lugar durante esses quase 3 anos de vida que ele teve, de sobrevivência que ele teve. Perdeu seu palácio, perdeu a saúde, né? Ele perdeu tudo que ele tinha, tudo que ele conquistou. A lepra levou, acabou tudo. Assim é o homem quando se rebela contra Deus. Tem um hino do Jair que ele diz que o homem sem Deus, ele é uma folha seca caída no chão, com pó, e não vale nada. Nós estamos vendo aqui o exemplo do homem, que ele achou que ele era muita coisa. Temos um outro exemplo na Bíblia, para não dizer que temos vários exemplos na Bíblia. O exemplo de Saul. Saul, pelo fato de Samuel ter atrasado 7 dias, ele chama ali, ele pede aquele éfode, ele chega ali e faz aquele sacrifício. Quando ele termina de fazer o sacrifício, Samuel chegou e repreendeu e disse para ele que Deus havia tomado o reino dele, e não haveria mais prevalecer nem ele nem a linhagem dele, porque ele pecou contra o Senhor. Então, contra o Senhor não há força, não há rei, não há poder, não há que possa resistir diante do Senhor nosso Deus. Nós estamos vendo aqui um homem que ele achava que podia todas as coisas. Outro grande exemplo também de pessoas que se levantam contra Deus, que resistem à palavra de Deus, às vezes vindo de um servo simples, a pessoa resiste à palavra de Deus. Lá em 2 Crônicas, capítulo 25, conta a história nada mais, nada menos do que a história do pai do rei Uzias, Amazias. Amazias, ele havia prevalecido em algumas guerras, mas quando ele vai lutar, ele era rei de Judá, ele foi lutar contra Israel. Ele chega lá, aliás, contra os amonitas. Ele chega lá e quando ele vence os edomitas, ele vence aquela batalha contra os edomitas. Mesmo ele sendo vencedor, ele rouba, ele pega os ídolos dos edomitas e traz para Judá. E Deus manda um profeta repreendê-lo. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 25, a partir do versículo 14. Deus manda um profeta repreendê-lo. E quando o profeta o repreendeu, o que ele falou para o profeta? E sucedeu que, falando ele ao rei, este lhe respondeu: pusemos-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque haveria de ser ferido. Então parou o profeta e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho. Deus, na sua graça, Deus, na sua
misericórdia, ele mandou um profeta para adverti-lo, mas ele desobedeceu. Ele disse: olha, alguém te colocou no conselho do rei, cala a boca para você morrer. E o profeta disse para ele, aqui não fala nem o nome do profeta: olha, já entendi, já percebi que Deus determinou te destruir. Muitas vezes o homem está no caminho de Balaão, no caminho mau, e ele acha que está tudo bem com ele, que vai se dar bem, ele está na casa do Senhor, ele está cantando, ele está pregando, ele está ali dizendo que está adorando, mas está mal, vai dar mal para ele. Quando nós olhamos aqui o texto, quando falamos aqui do ano em que morreu o rei Uzias, Isaías está dizendo: eu vi o Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Algo de tremendo estava acontecendo naquele momento. Aquele rei era um homem que ele havia trazido estabilidade militar, agricultura, na pecuária. Todo mundo estava muito rico por causa dos espólios, por causa daquilo que ele recebia anualmente, daqueles governos que ele havia subordinado. Então Judá era uma nação muito próspera, e mesmo com toda essa prosperidade, está lá no capítulo 1, ela era uma nação que era religiosa. Eles estavam sempre lá no templo do Senhor, sempre no templo, e achando que estava tudo certo. Mas aqui está dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, aquele povo, eles ficaram desesperados, porque eles pensavam que não poderia mais conseguir outro rei como o rei Uzias. O que será de nós agora sem esse rei que nos dava segurança, que nos protegia, que tornou a nossa nação uma nação muito próspera? O que vai acontecer conosco agora? Isaías, pensando nisso, aqui está dizendo que ele viu o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Isaías estava no templo do Senhor, estava ali buscando ao Senhor, quando ele tem aquela visão. Lá no capítulo 1 ele teve uma visão, agora está tendo a segunda visão. E nessa visão que ele teve, ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia, tomava todo o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. A santidade de Deus era tão grande que aqueles 6 serafins que eles viam, com uma asa ele cobria os seus rostos, com a outra asa eles voavam, e com as outras eles cobriam os seus pés, porque o Senhor era santo e eles não podiam estar diante do Senhor de qualquer maneira. E o versículo 3 diz: o que estava sentado era na aparência semelhante, melhor dizendo, e diziam os serafins em alta voz uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então eles repetiam, aqueles serafins estavam cantando, eles se cobriam porque não podiam olhar na face do Senhor. Eles estavam falando 3 vezes, repetindo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Essa é a visão que Isaías teve. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando Isaías contempla aquela visão do Senhor, ele falou: eu vou morrer, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de pessoas impuras, e os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim, eu vou morrer. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Então, nós olhamos lá no capítulo 5, Isaías havia profetizado contra a nação de Judá 6 ais. Os irmãos podem anotar, podem retroceder e ver.
ele havia falado 6 ais contra a nação de Judá. E aqui ele está dizendo um ai contra ele. Ai de mim, que habito no meio do povo impuro. Eu também sou de lábios impuros, e eu vi o Senhor e estou perdido. Então o serafim voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. A gente percebe a grande preocupação, o temor de Isaías. Ele estava arrasado, ele estava aterrorizado, porque ele estava diante do Senhor. Ele estava acostumado, mesmo sendo um profeta novo, estava acostumado a estar naquele tempo do Senhor. Mas quando ele vê a glória do Senhor, ele percebe todo o seu pecado, ele tem uma visão de toda a sua situação que ele estava passando, de toda a sua imundícia, e ele disse: eu vou morrer. Porque ali no templo não é local para a pessoa estar de qualquer maneira. Ele havia trazido uma mensagem para aquele povo lá no capítulo 1, que era um povo religioso, e agora ele olhou para si mesmo e viu a sua condição pecaminosa. Isso aqui, para nós, é um grande aprendizado. Nós não podemos estar na casa do Senhor de qualquer maneira. Não podemos estar aqui, nós para pregarmos a palavra de Deus, nós para servirmos ao Senhor, nós para cantarmos, para servir ao Senhor. Nós temos que nos purificar de todo pecado, nós temos que nos separar. Santo é separado. Nós não podemos estar de qualquer maneira dizendo que estamos servindo ao Senhor, porque Ele não aceita. Quando Isaías percebeu a sua condição, ele entrou em desespero, e nós temos que sentir, lamentar as nossas misérias, lamentar o nosso pecado, e ver o que nós estamos fazendo, como nós estamos na casa do Senhor, como nós pegamos o microfone, como nós cantamos, e saber que o Senhor, Ele não tem culpado pelo inocente. E quando aquele homem pronunciou aquela palavra de ai contra ele, aquele profeta, aqui o texto está dizendo, depois que ele disse que ele ia morrer, então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, essa brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Quando aquela brasa veio através daquela tenaz que o anjo trouxe e que tocou os lábios dele, aquela brasa, ela queimou o pecado que estava nele. Mas quando nós imaginamos, aquela brasa ela foi tirada lá do altar. Nós estamos falando sobre a Páscoa, falando sobre a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Muito mais do que aquela brasa, ele foi purificado, ele foi santificado, ele foi transformado. Foi por causa do sangue que foi vertido ali naquele altar do sacrifício. Foi a morte de Jesus Cristo que morreu para todos, e aí ele foi purificado. E depois que ele foi purificado, depois que foi tocado os seus lábios, o braço do altar, os seus pecados foram perdoados. No versículo 8 diz: então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Então Isaías, ele não podia pregar, ele não podia exercer o papel que ele já estava exercendo. Ele precisava de um encontro com o Senhor. E ele, quando ele enxerga a sua infame situação, ele não pensou mais nada, ele só pensou que ele ia morrer. Mas depois que ele foi purificado, uma voz pergunta: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Ele diz: eu estou aqui, envia-me a mim. Mas só depois que ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a esse povo? Aquele povo que já havia uma sentença contra aquele povo. Nós falamos lá no capítulo 2, que Isaías haveria de pregar. Já falamos também que durante os quase 60 anos que Isaías pregou, a igreja dele não ganhou um membro sequer. Foi um ministério, se olhar do ponto de vista humano, foi um ministério fracassado.
mas ele está pedindo aqui o Senhor para enviar. E no versículo 9 está dizendo, ele disse: vá e diga a este povo, ouçam com atenção, mas não entendam, observem bem, mas não aprendam. Que situação difícil, irmãos. O Senhor está falando para Isaías: olha, você vai falar para aquele povo, mas olha, eu não quero que eles ouçam, eu não quero que eles vejam, eu não quero que eles entendam, porque a sentença desse pessoal já foi lavrada, já foi traçada. E muitas vezes, irmãos, a pessoa está na casa do Senhor, está pregando, está adorando, acha que está servindo o Senhor, mas já tem uma sentença lavrada. Eu já vi isso na vida de muitas pessoas, esses meus quase 70 anos de idade. Eu já vi esse filme de Isaías acontecer na vida de muitas pessoas que achavam que estava tudo bem, mas de repente a conta chegou. E assim como esse rei Uzias, que era poderoso, que da noite para o dia, por causa do seu pecado, por causa da sua rebelião contra Deus, ele perdeu tudo. Ele perdeu a sua esposa porque não podia mais ter proximidade nenhuma com ela. Perdeu os filhos porque não podia ter proximidade nenhuma mais com ele. Perdeu o seu palácio porque não podia voltar lá. E quantas pessoas hoje em dia perdem tudo? Perdem a vida. Conhecemos inúmeros casos de pessoas que conheciam a palavra de Deus, que diziam servir ao Senhor e que no final das contas perderam a vida. Perdeu por causa do pecado, por causa da desobediência. Quantas pessoas, hoje eu estava pensando, meditando nessa mensagem, estava sentado aqui agora à tarde, passando a tarde aqui, eu meditando nessa mensagem, na situação, nessa tragédia que aconteceu com Isaías, e eu lembrando assim de várias pessoas que eu conheci, e me lembrei de um casal, né, a moça, o pastor Real da Lembrada, que era um pouco parente do pastor Jeremias, da Itamar. E essa jovem era muito crente, serva de Deus, e casada com um rapaz. Esse rapaz era um rapaz que dizia crente, mas era um adulto. E esse rapaz achava que estava tudo bem com ele, enrolando a esposa, enrolando na igreja, aquela coisa toda. Esses casos são inúmeros, mas de repente a conta chegou. Esse rapaz perdeu a vida. E aí a gente lá na frente vai contemplar a esposa dele, já com outro, casado já com outro rapaz, os filhos da pessoa já tendo sendo cuidado por outra, a pessoa perdeu tudo por causa do pecado. Conheci inúmeros casos assim, como aquele rapaz que faleceu lá na beira do corpo, lá embaixo, não sei se você lembra, o presbítero, situação trágica, por causa do pecado, por causa do adultério, né? Então, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Foi com o rei Uzias, e perdeu tudo, perdeu a família, perdeu o dinheiro, perdeu tudo, acabou. Dentro de 3 anos ele morreu, morte horrível por causa do pecado. E aqui o Senhor está dizendo para Isaías falar para um povo que por causa da prosperidade eles haviam abandonado ao Senhor Deus, abandonaram, deixaram, estava rico, estava na igreja, igual a igreja da Odisseia, mas abandonaram o Senhor, estava servindo porque eles achavam que devia servir. Mas o Senhor mandou uma dura mensagem para eles: olha, fala para eles, mas já vou resolver o problema deles, vou tapar o ouvido deles, vou cegá-los para que eles não possam enxergar. Eles vão entender de forma alguma, porque a sentença desse povo já está lavrada. E no versículo 10 diz: endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles, assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, nem entenderão com o coração, nem se voltarão para mim a fim de serem curados. Então eu disse: Senhor, até quando isso vai durar? Ele respondeu: até que as cidades fiquem vazias e as casas abandonadas e toda a terra seja devastada, até que o Senhor tenha mandado todos embora e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver uma 10ª parte, o remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o touro quando cortados, o touro de Israel será uma semente de sangue. Então o Senhor está dizendo aqui: olha, eu vou destruir esse povo,
vou destruir essa nação poderosa, essa nação autossuficiente. Eu vou destruir. Isaías está perguntando, Senhor, mas até quando o Senhor vai fazer isso? Até quando o Senhor vai fazer isso aí? Até não sobrar quase nada. Quando sobrar a 10ª parte, eu ainda vou continuar destruindo ainda. Vou continuar destruindo até que sobre tão somente um toco cortado. Mas desse toco cortado, lá no livro de Jeremias fala de unção, lá no livro de Ezequiel fala dos ossos secos, daquilo que sobrar, quando achar que não tem mais nada. Dali o Senhor haveria de suscitar um remanescente. E esse remanescente, ele é Jesus Cristo. Nós estamos aqui adorando porque Ele morreu e porque Ele ressuscitou. Nós podemos analisar na palavra de Deus que essa sentença ela se cumpriu quando nós olhamos lá no livro de Neemias capítulo 1, quando Neemias havia enviado o seu irmão Hernani para que pudesse ir a Jerusalém, 1.600 quilômetros, para ver como estava a terra dos seus antepassados, dos seus avós, porque Neemias nasceu na Babilônia. O seu irmão Hernani vai lá e traz a notícia: olha, a terra está desgastada. O Senhor falou até acabar a terra, até ser totalmente devastada, até destruir. E quando Hernani volta e traz aquela informação para Neemias, ele fala: olha, as casas estão destruídas, os muros estão derrubados, né? E o povo está em grande pobreza, está numa miséria total. Cumpriu-se a promessa do Senhor. Mas o Senhor prometeu que, apesar de todas essas coisas, o Senhor iria cumprir a sua promessa, para que pudéssemos dar esse direito hoje de estarmos comemorando aqui a ressurreição de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para aquela rainha Atália, está lá no 2º livro de Reis, capítulo 11, ela era filha de Jezabel, e o filho do rei Joás, porque não visou, ele casou, fez um casamento indevido com a filha de Jezabel. E quando morre esse filho do rei Joás, a mulher dele manda matar depois todos os descendentes da família real, todos, inclusive todos os seus netos. E quando ela achou que não havia nenhum mais para ser morto, o sumo sacerdote e a sua esposa Jezoreba, elas guardaram aquela criança. O rei Joás, que era recém-nascido, guardou por 7 anos do templo do Senhor, escondendo de cômodo em cômodo, para que aos 7 anos de idade ele pudesse tomar posse como rei. E assim a linhagem era o único, porque todos os outros foram mortos. Nós vemos a ação do Senhor no decorrer da história, para que a palavra dele pudesse chegar até nós. Mas, irmãos, o Senhor, Ele não perde de forma alguma o controle da situação da história. A história está nas mãos de Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus, a vida de todos esses homens soberbos está nas mãos de Deus. Todo governante soberbo, ele vai prestar conta nas mãos de Deus. Ele seja um pequeno, como está lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, ele pode ser o pequeno, ele pode ser o grande. Vai chegar um dia, assim como chegou para o rei Uzias, vai chegar o momento de prestarmos contas a Deus. E é no momento que o homem não está esperando, é esse momento que a conta vai chegar, é esse momento que o Senhor vai cobrar. Mas o certo é que o salário do pecado é a morte. E o Senhor tem falado conosco, através da sua palavra, que apesar da maldade do homem, nós estamos vendo aqui a graça salvadora do Senhor, dando oportunidade para o homem arrepender. Enquanto ele tem vida, ele tem essa oportunidade de arrepender. Mas vai chegar um momento que, de uma hora para outra, repentinamente, como está lá no livro de Salmos, capítulo 7, que o Senhor vai atingir a mioleira do ímpio, um momento onde não haverá mais carne para ele. O salmista Davi diz: para onde fugirei da presença do Senhor? Não adianta tentar, é perda de tempo. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e
que essa palavra que nós temos visto, que nós temos lido, e que é uma palavra fiel, que é uma palavra verdadeira, que essa palavra possa falar aos nossos corações a cada dia. Nós possamos, nos nossos devocionais, no nosso dia a dia, atender, colocar no fundo do nosso coração a palavra do Senhor, e que nós não venhamos a ser como esse povo que teve uma sentença decretada por Deus. Chegou um momento que Deus endureceu o coração desse povo, para que eles não ouvissem mais a palavra do Senhor, porque Deus havia rejeitado aquele povo de uma forma definitiva. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz o seguinte, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11: e por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, não tiveram prazer na iniquidade. Então, quando a pessoa se rebela, endurece o seu coração, o Senhor vai enviar a operação do erro no coração dele, coração de endurecimento, como mandou para aquele povo. O Senhor cegou a vista daquele povo, o Senhor tapou os ouvidos daquele povo, o Senhor colocou um tropeço na vida daquele povo. E aqui o Senhor está dizendo aqui, lá no Novo Testamento, que o Senhor enviará a operação do erro para que creia na mentira, para que ele continue crendo na mentira, achando que tudo vai dar certo, não vai chegar a hora dessa pessoa pagar pelas abominações que ele tem cometido na casa do Senhor. Quando olhamos lá para o livro de Ezequiel, a visão que Deus deu para Ezequiel, o Senhor chamou Ezequiel e falou para que ele furasse um buraco na parede do templo e olhasse lá para dentro do templo para ver o que aqueles anciãos estavam praticando, aqueles 70 anciãos, aqueles homens profundamente conhecedores da palavra de Deus. E ele viu ali aqueles homens cometendo todo tipo de tropeço. Mas o fim daquele povo veio, por mais que eles eram influentes, por mais que eles eram poderosos, por mais que eles sabiam de tudo, a infelicidade veio para aquele povo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos obedecer ao Senhor e aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que Deus